Olá, estimados irmãos e irmãs, que a paz e a alegria do Senhor ressuscitado esteja sempre em vossos corações. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso momento de partilha e meditação da Palavra de Deus. E que alegria então poder adentrar a sua casa através desse vídeo no YouTube, buscando trazer então sempre uma mensagem de fé e de esperança. E, com muita alegria, ultrapassamos aí a marca de 200 inscritos em nosso canal. E que alegria, e muito obrigado a você, meu amado e minha amada, inscrito desse nosso instrumento de evangelização. E que nós possamos então aí compartilhar, fazer crescer cada vez mais, para que a palavra de Deus possa também alcançar cada vez mais irmãos e irmãs que precisam fazer a experiência, esse encontro com Cristo ressuscitado. E hoje, então, nós estamos celebrando nessa 15ª semana do Tempo Comum, segunda-feira, dia 17 de julho de 2017. Fazemos hoje memória com toda a igreja dos bem-aventurados André de Azevedo, presbítero, e seus companheiros, que também morreram, derramando seu sangue por amor a Cristo. E assim, então, queridos amados irmãos, convido a você a tomar comigo a Palavra de Deus, hoje o Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos 34 até o capítulo 11, versículo 1, que vai nos narrar o seguinte. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas sim a espada. De fato, eu vim pôr oposição entre o filho e seu pai, a filha e sua mãe, a nora e sua sogra, e os inimigos serão os próprios familiares. Quem ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim, e quem ama filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem buscar sua vida, a perderá, e quem perder sua vida por causa de mim, a encontrará. Quem vos recebe, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem receber um profeta por ele ser profeta, terá uma recompensa de profeta. Quem receber um justo por ele ser justo, terá uma recompensa de justo. E quem der, ainda que seja apenas um copo de água fresca, a um desses pequenos por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não ficará sem receber sua recompensa. Quando Jesus terminou essas instruções aos 12 discípulos, partiu dali, a fim de ensinar e proclamar nas cidades da região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados irmãos, estamos então celebrando a 15ª semana do Tempo Comum. Estamos vivenciando ainda São Mateus, que traz para nós a questão da exigência do seguimento de Jesus. E é interessante porque Jesus, ele não engana ninguém acerca daqueles que querem seguir, trilhar os seus caminhos. Vão passar por perseguição, tribulação, dificuldades, mas a grande diferença está na presença de Jesus, que é o nosso companheiro, é o nosso aliado. Ele nos instrui, ele nos consola, ele nos guia, ele nos direciona. Então, queridos amados irmãos, o nosso Deus nos prepara, ele nos instrui, para que nós possamos, então, ser verdadeiras e autênticas testemunhas desse Deus presente na história. E o Evangelho de hoje parece até mesmo um Evangelho que traz para nós uma ambiguidade. Por que isso? Se nós pegarmos, então, o profeta Isaías, lá ele vai trazer, então, nos falar do Messias, que é o príncipe da paz. E o Evangelho de hoje, Jesus inicia dizendo que se vocês pensam que eu vim trazer paz ao mundo, se enganaram. Eu vim trazer fogo. Eu vim trazer divisão. Ora, como compreender isso? É o que nós vamos tentar refletir. São Mateus, só para a gente poder recordar, ele escreve então para a sua comunidade, que é composta, na maior parte das pessoas, de judeus que se converteram ao cristianismo. E na época em que Mateus então escreve o seu evangelho, a igreja já está passando por perseguição. E aí então nós conseguimos compreender o início desse evangelho, porque na perseguição
todos aqueles que se declaram cristãos são mortos. Agora, dentro das famílias, há pessoas que querem continuar professando a sua fé no Cristo e aquelas pessoas que renunciaram a sua fé no Cristo. Isso dentro da própria família. É por isso que Jesus então veio dizer que veio trazer divisão dentro da casa. Ora, e nos dias de hoje também não é diferente. Numa mesma família nós encontramos pessoas que professam a fé numa denominação evangélica, outros católicos, outros espíritas, enfim, as mais variadas formas de expressão de fé. E aquilo então que de fato deveria servir para somar, para unir as pessoas, muitas vezes se torna causa de divisão, porque cada um quer defender a sua fé. Então, queridos amados irmãos, isso continua acontecendo nos dias de hoje. É claro que de uma forma mais velada entre as famílias, mas ainda continua a acontecer. E Jesus vai adiante, vai dizer então, olha, aquele então que ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E é claro que Jesus vai adiante aí dizendo também, né, que aquele que ama seu filho não é e mais do que a mim não é digno de mim. Jesus não está dizendo, né, que nós devemos desprezar e não amar os nossos familiares. Não, devemos amá-los sim, mas a nossa prioridade, a nossa meta sempre deve ser Jesus. Sempre deve ser Deus. Ninguém nada pode usurpar o lugar que pertence ao Senhor. Mas, dentro da família, devemos buscar, sim, viver em comunhão. Devemos, então, testemunhar esse Deus de amor, começando na nossa família. Mas, assim, nós vamos, então, compreendendo aquilo que requer de nós como discípulos e missionários do Senhor. E aí, então, o Evangelho continua a nos narrar: quem buscar sua vida a perderá, e quem perder sua vida por causa de mim a encontrará. E aqui fica claro para nós, Jesus dizendo que aquele que então que se apega à sua vida nesse mundo e renuncia o meu nome, esse não é digno de mim. Esse vai perder a sua vida. Agora, aquele que gasta a sua vida, entrega a sua vida por amor a mim, esse a encontrará. Ou seja, a ressurreição é a meta. E aí nós podemos compreender a memória desses grandes homens que derramaram seu sangue por amor a Jesus. O bem-aventurado André de Azevedo, que era um presbítero, e os mártires, seus companheiros, que são pessoas que por amor a Cristo, eles derramaram esse sangue, testemunhando e não negaram o nome de Jesus. E por isso hoje a igreja então faz memória desses homens que viveram e testemunharam esse amor a Deus. E assim, queridos amados irmãos, nós também somos convidados a ter essa postura. Porque é assim, é isso que o mundo de hoje precisa. É assim que nós vamos testemunhar esse nome de Deus. Porque, infelizmente, muitos têm renunciado o nome de Jesus por tão pouco. Buscando, então, aí recompensa, é o que Jesus segue dizendo no Evangelho de hoje. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem não recebe, é a mim mesmo, né, que não está recebendo. Então é preciso, de fato, ter clareza sobre o segmento, as suas consequências, e também aquelas pessoas a quem nós somos enviados devem também compreender que, ao rejeitar aquele enviado de Cristo, é o próprio Cristo que nós estamos, então, renegando. E assim não devemos também estar procurando retribuições, porque de graça recebeste, de graça deveis dar. É assim que deve ser, então, a postura do discípulo do Senhor. Porque, queridos amados irmãos, o Senhor, Ele vem em nosso auxílio, Ele nos socorre em todas as nossas necessidades. E nós não podemos, então, deixar de confiar nisso que o Salmo de hoje nos convida a podermos estar rezando. Nosso auxílio está no nome do Senhor. É Ele. Não é no prefeito, não é no governador. É no Senhor, é nele que nós devemos colocar a nossa confiança. Por quê? Se nós colocarmos confiança em seres humanos, fatalmente nós iremos nos frustrar nessa nossa caminhada de fé. E a primeira leitura de hoje, queridos amados irmãos, do livro do Êxodo, nós iniciamos então um novo tempo. Semana passada refletimos então o livro do Gênesis e
como o povo de Israel chegou no Egito. E é interessante então que agora, após então a morte de José, nós temos um novo faraó que não conheceu José. E ali então aquele faraó se depara com um problema. O povo de Israel, o povo hebreu, aquele povo, a raça de José que está no Egito, está crescendo em número maior. Pessoas fortes, vistosas, e isso preocupa o faraó. Porque ele pensa consigo, ora, se nós formos atacados contra os nossos inimigos, fatalmente eles vão se unir a eles e tomarão a nossa terra. E o que eles resolvem fazer? Começam então por oprimir cada vez mais, colocar trabalhos duros, períodos longos de trabalho para o povo de Israel. Tudo isso para impedir que eles pudessem então crescer cada vez mais enquanto povo. Mas o interessante é que a mão de Deus se fazia presente com esse povo, mesmo diante desse sofrimento. Porque cada vez mais, quanto mais oprimia esse povo, mais esse povo crescia. Mais esse povo, então, ele ia crescendo e em estatura, e na graça de Deus se fazia presente a ele, mesmo diante das condições adversas que eles estavam vivendo. A tal ponto que o faraó, então, começa a perceber, e preocupado ainda, o que ele trama. Pois bem, vamos então matar todo menino que nascer dos hebreus. E assim, queridos amados irmãos, o poder do faraó, ele então mata todas as crianças nascidas lá no Egito, para poder então impedir que esse povo pudesse crescer cada vez mais, pudesse então ali se reproduzir, iam matando todas as crianças. E é nesse contexto que depois nós vamos ver no decorrer da semana que vai surgir aquele a qual o Senhor então escolheu para poder libertar o povo do Egito. Mas é o início do livro do Êxodo narrando como se deu então essa escravidão, esse sofrimento do povo de Israel que está no Egito. E nós vamos poder perceber a mão poderosa de Deus intervindo, libertando esse povo. E assim também acontece nos dias de hoje, meus queridos amados irmãos. Mesmo diante das adversidades que nós vivenciamos, Deus se faz presente em nossa vida. Muitas vezes nós não conseguimos enxergar porque olhamos com as lentes do mundo e não conseguimos enxergar. Só enxergamos violência, corrupção, toda situação de morte. E é preciso enxergar com os olhos da fé para que nós possamos ver Deus agindo nas entrelinhas da história, trazendo salvação, trazendo vida nova para todos. Portanto, queridos amados irmãos, que nós possamos então ter clareza sobre o seguimento de Jesus, tudo aquilo que nos aguarda nessa opção a qual nós fizemos de poder seguir Jesus, mas tendo sempre a clareza de que Deus está sempre conosco. Jesus é o nosso companheiro, Ele é o nosso aliado. Porque o nosso nome, nosso auxílio está no nome do Senhor. O Senhor que fez o céu e fez a terra. O Deus que liberta. O Deus, então, que nos livra de todos os nossos temores, de todos os perigos. Que essa seja, então, a nossa fé e que o Espírito Santo de Deus ajude a vivermos bem essa fé e darmos testemunhos desse Deus vivo e presente no meio de nós. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu amado e minha amada, muito obrigado. Repito mais uma vez, passamos da marca dos 200 inscritos, mais de 10.000 visualizações nesse nosso canal. Muito obrigado a você pelo carinho, pelas palavras aí nos comentários. Que Deus então possa retribuir a cada um de vocês com a sua generosidade, com a sua bondade. E rezem para que nós possamos levar adiante essa missão de poder trazer a cada dia a palavra de Deus, uma mensagem de fé e de esperança para você. Que Deus então te abençoe em todas as suas necessidades temporais e atemporais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz e até a próxima, se o Senhor assim nos permitir. Um abraço a cada um de vocês.